No Natal de 1640, o famoso matemático Pierre de Fermat escreveu uma carta ao seu colega Marin Mersenne anunciando que tinha encontrado uma prova para a conjectura da soma dos dois quadrados envolvendo números primos. É justamente esse interessante momento histórico para a matemática que iremos explorar no vídeo de hoje. Mas vamos com calma. Afinal de contas, o que é representar um número como soma de dois quadrados perfeitos? Quais números podem ser escritos como soma de dois quadrados perfeitos? E o que é o teorema dos dois quadrados de Fermat e como prová-lo? Esse é o canal Zemática e aqui nós nos divertimos com matemática. Representar números como a soma de dois quadrados perfeitos é, matematicamente, conseguir escrevê-lo como uma soma de dois números elevados ao quadrado. Por exemplo, o número 2 pode ser escrito como 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Mas veja que surge a curiosidade quando se pergunta se todos os números podem ser escritos como a soma de dois quadrados perfeitos. Então, para matar nossa curiosidade, vamos começar fazendo um teste de mesa, pegando uma amostra de 40 números para verificar se são possíveis de serem escritos dessa forma. Beleza. Começando pelo 1, percebemos que esse número pode ser escrito como 0 ao quadrado mais 1 ao quadrado. O 2 já discutimos anteriormente. O 3 é o primeiro número impossível de ser escrito dessa forma, já invalidando a nossa conjectura. Mas vamos marcar de vermelho por hora. A gente poderia continuar nossos testes, mas eu já coloquei os resultados na tela para poupar tempo. Embora nossa tese seja inválida, vocês conseguem perceber algum padrão na tabela? Difícil visualizar, né? Mas é possível identificarmos um primeiro padrão bem curioso. Olha só, a partir do número 3, que é o primeiro número a invalidar nossa proposta, e somando-se de 4 em 4 números, nenhum deles está sendo escrito como uma soma de quadrados. Então, vamos rearranjar nossa tabela em grupos de 4 números, porque aparentemente essa lógica terá importância para o nosso estudo. Agora sim podemos ver claramente um possível padrão. Na terceira linha, nenhum número pode ser escrito como soma de dois quadrados. Mas parece que há outro padrão contido em outra linha, dessa vez um pouquinho mais difícil de visualizar, porque envolve os números primos. Então, vamos retirar da tabela os números não primos para tentar identificá-lo. De cara, já podemos eliminar completamente quase toda a segunda linha, porque não é prima por seus números serem múltiplos de 2, ou seja, podem ser escritos como sendo duas vezes alguma coisa. O único número que restará é o próprio 2, que inclusive é o único par que é primo. Seguindo o mesmo raciocínio, podemos eliminar toda a quarta linha também, uma vez que contém os múltiplos de 4. Veja que dessa vez, nem o primeiro número sobra, uma vez que 4 é múltiplo de 2. Agora, para finalizar, vamos retirar os não primos que sobraram na primeira linha. O 1, que não é primo, o 9, que é 3 multiplicado por 3, o 21, que é 3 multiplicado por 7, e o 33, que é 3 multiplicado por 11. Agora sim, conseguimos visualizar o provável segundo padrão. Aparentemente, todos os primos da primeira linha podem ser escritos como soma de quadrados. Agora provaremos a suposição levantada para a terceira linha. Bom, para conseguirmos verificar que nenhum número da terceira linha pode ser escrito como uma soma de quadrados, precisamos escrever esses números de uma forma genérica e provar a lógica para essa forma. Pois bem, por termos dividido os números em conjuntos de 4 em 4 elementos, encontramos uma linha apenas com os múltiplos de 4, que podemos escrever sempre como sendo 4 multiplicado por algum número m. Esta é a forma genérica para essa família de números. Assim, o próximo conjunto de números serão aqueles múltiplos de 4 mais 1, ou seja, são expressos pela fórmula 4m mais 1. Na sequência da próxima linha,
teremos aqueles que são 2 após os múltiplos de 4, ou seja, os do tipo 4m mais 2. E, finalmente, a linha que está 3 números após algum múltiplo de 4, a família 4m mais 3. Então, com um pouco mais de rigor matemático para elaborarmos nosso problema, queremos demonstrar que um número ao quadrado x somado a outro número ao quadrado y nunca poderá ser um número genérico do tipo 4m mais 3. Geralmente, a dificuldade de se realizar uma prova matemática é saber de onde começar. Mas aqui eu já dou a dica. O truque é analisarmos quais os possíveis restos da divisão desses números por 4, para verificarmos que é impossível de serem iguais. Bom, vamos começar analisando o lado esquerdo da equação. O que precisamos lembrar agora é que um número qualquer dividido por 4 só pode ter como resto os números 0, 1, 2 e 3. Então, vamos pegar 4 números com restos diferentes para continuar nossa explicação. No caso, o 8, o 9, o 10 e o 11. Caso elevemos esses números ao quadrado e efetuarmos novas divisões, percebemos que obtemos como resto apenas os números 0 ou 1. Ou seja, qualquer número ao quadrado terá resto 0 ou 1 quando dividido por 4. Aqui já podemos acionar uma notação matemática mais rigorosa para expressar essa conclusão. Assim, escrevemos que um número ao quadrado é congruente, isto é, tem resto igual a 0 ou 1, módulo, isto é, quando dividido por 4. Finalmente, ao somarmos dois números, teremos sempre como resto a soma dos restos quando dividido pelo mesmo número. Vejamos os exemplos possíveis para esse caso, pegando números que dão o resto 0 e 1 quando divididos por 4, como 64 e 81, e verificando o que ocorre com o resto para as possíveis combinações de soma desses dois números, 64 mais 64, 64 mais 81 e 81 mais 81. Vejam que, efetuando a divisão, o resto resultante é exatamente igual à soma dos restos originais, ou seja, 0, 1 ou 2. Assim, diz-se que dois números ao quadrado somados são congruentes a 0, 1 ou 2, módulo 4. Agora, analisaremos o lado direito da equação. Pessoal, conforme já observamos, dividir qualquer múltiplo de 4, como 16 ou 4m, por exemplo, por 4, necessariamente terá resto 0. E, se somarmos 3 a estes números, teremos resto igual ao resto anterior somado de 3. Dessa forma, podemos afirmar que 4m mais 3, dividido por 4, necessariamente terá resto igual a 3. Pronto, terminamos. Como uma soma de dois quadrados perfeitos, dividido por 4, sempre terá como resto 0, 1 ou 2, enquanto um número da forma 4m mais 3, dividido pelo mesmo número, sempre terá resto igual a 3, não existem valores de x e y que satisfazem a nossa equação. Agora, em relação ao padrão da primeira linha, de que todo número ímpar do tipo 4m mais 1 pode ser escrito como soma de quadrados, deixaremos para outro vídeo, porque é uma prova um pouco complexa para incluirmos aqui. Por hoje é só, pessoal. Espero que tenham gostado e fiquem ligados para mais vídeos. Obrigado!